grande subir aqui. Toda vez que a gente vem aqui, a gente se preocupa, porque eu sei que tem muita gente que não entende isso, que está à frente da obra e não entende. Mas quem vem até aqui é responsável pelas coisas que fala. Então, a gente tem muito cuidado para não... Eu tenho no meu coração, sinceramente, que eu falo com todo cuidado e amor para não ensinar errado, porque Deus vai cobrar isso da minha vida. É uma responsabilidade. A gente fica até meio nervoso, porque diante de Deus, e se um dia eu falar alguma coisa que... Os irmãos podem sentar, bem? Se eu falar alguma coisa aqui que está fora ou que vai atrapalhar a sua vida cristã, Deus vai cobrar da minha vida. Vai cobrar do pastor Rogério, vai cobrar de cada um que vem até aqui, tá? Então a gente toma esse cuidado, tem todo esse carinho. E olha, eu faço com todo amor, tá? Porque é Deus que tem que aparecer. Não importa se tem 2 pessoas assistindo, não sou eu que venho aqui. A glória não é para mim, é para o nosso Senhor Jesus. Então, se 2 pessoas puderem ser beneficiadas do que Deus me deu, desse conhecimento, eu já estou plenamente satisfeito e tenho no meu coração que essa coroa um dia estará lá. Deus vai chegar e falar, essa pessoa, ela chegou mais perto de mim por causa do que eu te coloquei para você levar para ela. Não importa se é 1, se é 2, se são 10, isso é Deus que dá o crescimento. Amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar com vocês a palavra de hoje, está no livro de Marcos, capítulo 15. Quem estiver com a Bíblia, quiser abrir. Marcos, capítulo 15, versículo 34. Amém? Amém? Os irmãos que encontrarem, que quiserem só se colocar em pé para reverenciar a palavra. Amém, queridos? Amém. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Pode fechar e se assentar. Meus irmãos, essa parte da palavra, eu vejo que poucas pessoas... eu vi poucas pessoas falarem sobre ela. E quem já viu alguma mensagem sobre isso, se você já ouviu alguém pregar, deve ter falado que esse texto parece complicado, né? A primeira leitura. E o que eu já vi as pessoas falando sobre esse texto é que naquele momento da cruz, como havia muito pecado sobre o Senhor, inclusive até tem uma anotação na minha Bíblia que é de estudo falando sobre isso, que Deus não suportou todo o pecado do mundo derramado sobre o seu Filho. E o que ele fez? Ele se desligou do Senhor e virou a sua face para não contemplar aquela barbaridade que estava acontecendo ali com o seu Filho. E nesse momento Jesus se sentiu sozinho e abandonado. E ele, aí, quando essas pessoas falam dessa mensagem, eles entendem que Jesus se sentiu abandonado e por isso falou: meu Deus, por que me abandonaste? Então, meus irmãos, antes de começar, porque eu entendo que pela palavra não é exatamente isso que aconteceu, tá? Não quero discutir sobre o que você já aprendeu ou sobre o que outras pessoas ensinam, mas eu quero mostrar que nós devemos pegar os versículos bíblicos, as passagens da Bíblia, e comparar para ver que às vezes a interpretação é a mais simples. Só que hoje em dia a gente tem um problema muito sério que as pessoas, os religiosos, né, os cristãos, na verdade, eles aprendem que é vergonhoso dizer eu não sei. É uma vergonha falar assim, não, é um mistério de Deus, porque existem muitos mistérios na palavra, coisas que não cabe às vezes a gente entender aqui. Como Paulo ensinou,
O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, que conversava com o próprio Senhor Jesus, disse assim, olha, nem tudo nós sabemos. Nós vemos em parte somos conhecidos e em parte conhecemos. Então nós vamos ter, o dia que nós encontrarmos com o Senhor, essas coisas que estão vistas como que por espelho, elas serão ensinadas, explicadas, né? Então, por exemplo, o tempo para Deus, quem explica, né? Deus é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, sabe tudo o que vai acontecer. Para nós é um mistério, né? Para um ser que tem início, meio e fim. Como o tempo influencia Deus? Ninguém sabe ao certo dizer como é. A gente sabe que Deus não é afetado pelo tempo, Ele criou para o homem. Só que aí as pessoas acabam criando uma teoria para deixar mais bonito, em vez de falar assim, olha, no momento, eu não entendo o que está escrito aqui, e, né, mesmo as pessoas que eu já vi dando esse estudo, elas não falam com tanta convicção, porque isso não está explicitamente na palavra. E antes de continuar essa explicação, a gente tem que levar em consideração que no Novo Testamento Jesus falava por parábolas, né? E um dia os apóstolos questionaram Jesus e falaram, por que você fala por parábolas? Por que você não fala diretamente o que o Senhor está querendo dizer? E aí Jesus virou e falou para eles assim, porque vocês que estão buscando de Deus, Deus vai dar a sabedoria para que vocês entendam o que Ele quer, para que os sábios daquela época sejam envergonhados e os simples, o pescador, o cobrador de impostos, esses tenham a revelação do que Deus quer. Porque Deus abomina o orgulho. O homem, quando se põe orgulhoso diante de Deus, como muitos fariseus faziam, eles não entendiam o propósito, como o irmão falou. Eles não conseguiam perceber o que Deus realmente queria. Então, o sábado, que era uma cerimônia, tinha mais valor do que a pessoa. E Jesus falou, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Então, Jesus veio, quando Jesus fala através de parábolas, Ele está deixando uma mensagem que os humildes e perguntarão, Deus, o que isso quer dizer? Nós somos limitados, nós não entendemos os seus propósitos da tua obra. Explica-nos, Senhor. Está escrito aqui, mas eu não entendo, não é isso. O que quer dizer? Porque às vezes a pessoa mais inteligente do mundo, cheia de diplomas, ela lê a palavra e para ela é só um livro, ela não consegue assimilar o que Deus passou. E quando Jesus estava ali na cruz, Ele estava deixando uma mensagem para aqueles que estavam ali com Ele. E eu já vou mostrar para vocês por quê. Outra coisa que para mim essa explicação não faz muito sentido é porque existem várias passagens na Bíblia em que Deus fala que Ele não abandona, Ele não vira as costas, Ele nunca deixa você para trás, nunca deixa a gente sozinho, não é verdade? Então, dizer que na hora que Jesus mais precisou, Deus virou as costas para Ele, é uma coisa que não faz muito sentido. E eles alegam assim que é porque Deus, né, não podia ver o pecado, Deus não podia suportar aquilo. Se nós analisarmos primeiro que Deus já sabia disso. E Deus ele não tem como se deixar de conhecer. Então, se ele virar as costas, né, num sentido de abandonar Jesus, também não vai fazer muito sentido. Deus sabe tudo, Deus olha para todo o pecado do mundo todos os dias, e a misericórdia de Deus, ela tem durado 2000 anos. O juízo um dia vai vir, com certeza, né? Porque vai chegando num limite, e um dia a justiça precisa vir. Mas a misericórdia de Deus dura 2000 anos e o juízo 7. Então, Deus vê o pecado em todo mundo e não destrói a humanidade, porque Ele é misericordioso, Ele não é afetado por isso. Né? Nós esbarramos aí no poder de Deus, que Deus não pode, Ele contempla o mal, mas Ele não pode ser atingido por ele. Então, isso é o primeiro ponto, né? E o segundo, que nessa direção, o Deus também como um pai, né? Deus se coloca como pai o tempo inteiro.
E imagina que você tem um filho, ele está ali na UTI, todo machucado, todo ferido. E você tem certeza que você não deixaria o seu filho em nenhum momento. Você não sairia do lado, né? A pessoa que realmente ama o filho ficaria ali. Então, Deus, que é muito mais perfeito, muito mais amor, não, para mim isso não casa. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre o que Deus tem me mostrado nessa passagem? Que Jesus estava ali deixando uma mensagem para o apóstolo João, né, para os seus seguidores que não se afastaram, e porque eles estavam tristes. Embora eles soubessem que aquilo estava acontecendo, é difícil você ver na hora, no momento. Você saber da dificuldade, você passar por ela, são coisas diferentes. E às vezes a gente perde o foco. Então eles estavam tristes, né? A gente pode acompanhar nas leituras depois da Bíblia, percebe que eles ficaram abatidos, deprimidos. Então, Jesus ali quis mostrar para eles assim, olha, isso é cumprimento da palavra de Deus. E eu vou entrar nessa parte já. E quem estava ali não entendia isso, que não era do círculo, quem não tinha humildade para ouvir as palavras do Senhor, quem não acompanhou Jesus desde o momento. E as pessoas falavam, ele está chamando por Elias, porque era uma crença da época que Elias, como ele foi arrebatado, toda pessoa que orasse e pedisse para Elias, ele viria ajudá-lo. Então as pessoas que não entendiam o que Jesus quis dizer, pensaram assim, ele está chamando por Elias. E as pessoas que não tinham comunhão com o Senhor ficaram perdidas nisso, acreditando num misticismo que não existia. Elias não salvou ninguém. Era uma lenda daquela época, mais ou menos como a gente sabe que tem hoje, né? Porque quando Deus às vezes faz um milagre muito grande através de um homem, de uma pessoa, o ser humano tende a achar que essa pessoa é melhor do que é mais especial, e acaba se desviando não para Deus, que deu o poder e fez o milagre, mas para a pessoa que foi usada. Então, nesse sentido, Jesus, ao mesmo tempo que ele transmite uma mensagem, ele confunde aquelas pessoas que estão provocando o mal e o agredindo e o desonrando, né? E como que quando Jesus fala essa passagem, a gente precisa entender também que naquela época eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, né? Lógico. E os capítulos, na verdade, a Bíblia nunca foi dividida em capítulos. A divisão por capítulos aconteceu em 1227 e depois em versículos ela aconteceu em 1551. Então, para o judeu da época, e quando eles iam nas sinagogas falar da palavra de Deus, você pode perceber que hoje a sua Bíblia ela tem trechos. Cada trecho tem um subtítulo, né, que foi escrito por quem traduziu a Bíblia. E na época eles tinham o costume de cada trecho desses ter um versículo cabeça, que era a referência do versículo. Então eles não falavam assim, o Salmo, hoje nós vamos meditar no Salmo 23, porque eles não tinham esse recurso. Então eles diziam assim, nós vamos estudar a parte da palavra hoje, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, Jesus, quando está falando aquilo para eles, Deus meu, por que me abandonaste? Alguém sabe onde está isso? Na palavra? Não vale, pastor. Não vale. Então eu vou mostrar para vocês. Eu vou pedir, pode permanecer sentado. Eu quero que vocês abram a palavra no Salmo 22. Salmos, capítulo 22. Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Salmo de Davi. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Irmãos, o que Jesus estava fazendo ali era deixando para os seus discípulos a mensagem profética
do Salmo 22. O Salmo 22, meus irmãos, eles têm 3.000 anos de idade, historicamente comprovado. Então ele foi escrito 1.000 anos antes da crucificação de Cristo e 700 anos antes da crucificação ser um instrumento de morte usado por Roma. Então, Jesus deixou esse salmo deixou essa mensagem que os apóstolos, ou quem estava ali, os discípulos dele que continuaram junto dele, entenderam, porque conheciam a palavra de Deus. E nós vamos continuar a leitura aqui. Vamos ler o versículo 7, tá? Em casa você pode continuar, esse salmo é maravilhoso, tá? Ele fala de toda a tribulação de Jesus ali na crucificação, como eu disse, 1.000 anos antes disso acontecer. É uma coisa que ninguém pode explicar. A pessoa às vezes ela te ataca, né? Mas ela não sabe explicar essas coisas. Então vamos para o versículo 7 e olha só. Ridicularizam-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançam insultos contra mim. Volte-se para o Senhor, que Ele o livre, salve-o, se é que Ele lhe quer bem. Não foi o que aconteceu na crucificação? Até o bandido que estava do lado dele, você não é filho de Deus? Que Deus te livre daí. As pessoas que passavam e zombavam, não era o que ensinava, que se chamava o Filho de Deus, e quando ele falava isso, ele queria dizer que era o próprio Deus? Não aconteceu, estava aqui. Davi, ele conseguiu ver isso no futuro e escrever de forma poética. Vamos para o versículo 10 aqui. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Jesus, a vida inteira, foi separado para o Senhor. E nós podemos ver que, conforme você vai lembrando desse salmo, porque, como eu disse, eles não tinham a Bíblia tão fácil como nós temos. Então, conforme eles fossem lembrando dessas palavras, aquilo ia fazendo sentido. Vamos para o versículo 11. Não fique longe de mim, pois a tribulação que está perto e não há quem me ajude. Não fiques longe de mim. Isso ele falando para Deus. Como ele falaria isso para Deus e Deus viraria as costas para ele? O versículo 16. Uma multidão de cães me cercou. Um bando de malfeitores me envolveu. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Olha que poderoso isso, meus irmãos. Olha quantos versículos dos Salmos Jesus estava cumprindo. O que Deus previu ali estava acontecendo na cruz. Isso aí, eu não sou muito bom de probabilidade, mas eu desafio qualquer um a escrever uma coisa hoje e acertar 5 daqui uma semana. Que acerte, que seja daqui 2 dias. Como eu disse, são 1.000 anos, 1.000. A gente às vezes não tem noção, mas é tempo, hein? É bastante tempo. O versículo 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Lançaram sortes quer dizer que pegaram o manto que escarneceram de Jesus e fizeram uma aposta ali, né? Jogavam em cima da roupa de Jesus. Veja que está aqui também. Vamos para o versículo 19. Tu, porém, Senhor, não fiques longe. Força minha, vem depressa em meu auxílio. E ali Jesus, é o momento que Jesus mais precisou. Jesus clamou no seu íntimo pelo apoio de Deus. E muito pelo contrário, meus irmãos, eu creio que lendo tudo isso, Deus estava ali, dando força para o nosso Senhor, que realmente ficou sozinho, mas não de Deus. Quando ele disse que todos o abandonariam, ele não disse que Deus também o abandonaria. Então ele precisou de ajuda, clamou a Deus, e eu creio que Deus estava ali, porque nosso Deus, ele é fiel para isso, e ele não nos abandona.
Versículo 24. Pois Deus, não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou a sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. Que maravilhoso saber que o nosso Deus, ele sofreu ali na cruz, mas nosso Senhor Jesus, sofreu ali na cruz, mas Deus em nenhum momento saiu do lado dele, nem ocultou a sua face. Muito pelo contrário, eu imagino até que Deus estava ali dando força, porque através daquilo nós somos salvos. Nós conseguimos a misericórdia de Deus por causa daquela obra. E Deus não permite que ninguém carregue uma cruz maior do que pode suportar. E só para finalizar, o versículo 31, que é o futuro, a glória depois de tudo isso. E um povo que ainda não nasceu testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Amém? Irmãos, isso é maravilhoso demais, eu vejo que esse é um entendimento melhor que pode ser dado para essa passagem. E a gente conhecendo esse versículo, agora faz mais sentido, Como eu disse, eu não quero desmerecer o que ninguém já explicou sobre essa passagem. Eu estou dando aqui textos para que vocês meditem e comparem, para que vocês façam seu próprio entendimento, baseado no que a Escritura diz. Então, assim, eu glorifico a Deus e eu quero deixar uma mensagem sobre tudo isso, Jesus mostrou ali para os apóstolos que ele era o Filho de Deus e que tudo terminaria bem. Irmãos, eu quero que vocês entendam que nós precisamos entender as coisas de Deus para não ficarmos no escuro, para que a gente não olhe para as coisas que estão acontecendo, as nossas dificuldades, para que a gente consiga olhar para Deus, para o que Deus quer de nós. Quando você entende, e para isso você precisa buscar, você faz as coisas de forma correta para a sua própria vida. E você deixa de ser... não sei se vocês... Já aconteceu comigo. Vocês já foram chamados de fanáticos alguma vez? Com certeza, acho que já. Se não for chamado, pode ter certeza que algum parente seu, algum vizinho seu já falou: esse aí é fanático, religioso. Só que, irmãos, não se preocupe com isso, O fanatismo, o mundo é fanático. É que ele não tem uma luz para perceber isso. Então ele só enxerga o que incomoda. Quando a pessoa te chama de fanático, ela não entende que o que para ela é fanatismo. A pessoa no mundo, ela é fanática por Big Brother, fanática por time de futebol, fanática por coisas que não trazem nenhum benefício para a vida dela. Só que ela não percebe isso. Mas ela quer criticar o que ela não conhece e chama de fanatismo. E eu falo para vocês que quando você conhece os propósitos de Deus, você não está sendo fanático. Você está fazendo por amor. É totalmente diferente. Eu não sou fanático pela minha filha. Eu a amo. Eu não trabalho de segunda a sexta porque eu sou fanático por ela. Não, eu a amo. Eu a corrijo porque eu a amo. Não porque eu não sou fanático pela minha esposa. O fanático, ele não tem um propósito. Ele não sabe o que ele está fazendo. Nós somos de Cristo, estamos na luz, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Então eu amo a minha esposa. Por isso que ela esquece no sapato, ajuda a esquecer o sapato, e eu amo a minha esposa. Então, quando nós percebemos isso, nós fazemos as coisas por amor. Então não deixe que uma pessoa imperfeita julgue o seu amor por Deus, porque você entende o que você está fazendo e você faz por voluntariosamente. Faz
com o prazer, você sabe que certas coisas desagradam a Deus, você não faz. Por amor. Por amor. Não é por medo de ir para o inferno. Eu ajudo a casa de Deus por amor, porque eu sei, eu conheço as pessoas que estão aqui, conheço que são pessoas que estão realmente empenhadas em Deus. Você tem que olhar os lugares e verificar. Se as pessoas sabem o que elas estão fazendo? Sim, elas sabem. Então eu vou me juntar a esse grupo que sabe o que está fazendo, para eu não me tornar outro cego. Aquela pessoa que adora Elias, que está olhando e não entendendo o que Jesus quer dizer. Quando Jesus falava por parábolas, você pode pegar outros capítulos. Jesus fala assim, ó, se a tua mão te faz tropeçar, corta a mão. Entendam, gente, não é para você cortar a sua mão, literalmente. Isso tem um significado. Vocês conseguem perceber? Quem vê de fora não entende isso. Ele acha que é fanatismo. Você lê, você compreende, e você sabe que o que Jesus está falando ali é para o seu bem, para que você tenha uma vida melhor. Deus não quer ver os filhos dele na lama. Por isso Deus fala assim, ó, não peque, você está saindo de uma condição de filho para ser porco, para viver na lama. Então quem entende isso, não faz as coisas por amor, faz por obrigação. E para encerrar, Deus, na minha opinião, Ele nunca vai virar as costas para nós, tá? Tenha certeza disso. Deus, por mais que nós estejamos passando momentos difíceis, e a Bíblia fala que vão ficar, eu sempre repito isso, mas vocês têm que entender que Cristo é o centro da nossa vida. Então, Ele não vai deixar você sozinho na sua maior dificuldade. Amém? Tenha fé, não perca o foco, não olhe para os zombadores, entenda o que Deus quer fazer na sua vida e entenda o que Deus tem para você é o melhor, e Ele vai estar sempre com você, tenha certeza, tá? Olha os testemunhos, se você precisar de ajuda, às vezes a gente precisa até de ajuda para conseguir olhar para Deus. Entenda, não é vergonha para ninguém falar assim, irmão, aqui vocês que são membros, se vocês estiverem lendo a palavra, olha, eu preciso de uma palavra, eu não estou entendendo. Tem o irmão Rogério, o pastor Rogério, tem os irmãos que também conhecem, peça ajuda. Nós estamos todos unidos num propósito, que é entender a mensagem do Senhor.